de Janeiro foi um entre viagens entre Minas Gerais e São Paulo. Então a gente passou um período no Rio de Janeiro. É onde a família do André mora, então... E o refúgio também, né? Porque a gente ficou na casa da minha mãe, então foi um lugar de descanso. Descanso, né? A gente não pegou hospedagem nem nada. Não é um local muito central, mas é um local que a gente não pagou hospedagem, um lugar mais tranquilo, quarto para poder descansar, de boa, super tranquilo. O Rio é um lugar onde o André nasceu. Também é um lugar onde eu tenho como referência, eu estudo, né, faço doutorado no Museu Nacional, passei um tempo morando no Rio, mas não por isso ele também não era um ponto de interesse em relação à viagem, em relação à minha pesquisa. Tinha sua importância no nosso roteiro. Isso, ele não foi menos importante. É que a relação da gente com o Rio ela é um pouco diferente. Não é uma visão inédita, isso. Foi uma experiência, acho que para o André mais do que para mim, porque os locais onde a gente foi no Rio eram locais que já, para mim, já são locais mais conhecidos, que eu já frequento, onde eu já conheço, né, pessoas e tal. Mas para ele, mesmo sendo uma pessoa que nasceu no Rio, teve muita coisa que foi novidade. Até porque eu já não moro no Rio há 12 anos, passo por lá de vez em quando. Lembrança de infância, né? De uma outra visão daqueles até de adolescência também, mas não era algo recente. Uma lembrança remota. Durante a nossa estadia no Rio de Janeiro, eu participei, né, de um congresso latino-americano de religião. Religião tem a ver com meus temas de interesse no doutorado. Apresentei o trabalho, o André acabou assistindo também. Um painel que foi muito bom. Um dos painéis e que acabou tendo a ver muito com bom. O trabalho dele, arquitetura, cinema. A questão da imagem, né, como registro antropológico, como documentação. Eu achei um painel muito bacana. Da antropologia com relação à imagem, né? E a questão que eu também comecei a me perceber, tem um quê de antropológico no meu trabalho, apesar de eu não saber. Eu sei que tem uma influência muito grande da arquitetura no meu olhar como arquiteto, mas da antropologia eu não sabia. E esse painel, ele meio que marcou isso, né? Ele deu esse, tem caminho para cá também, né? Você preste atenção no que você está fazendo, que talvez tenha uma outra importância no seu trabalho, ou seja, talvez ele possa ser exibido ou apresentado para outros públicos que não são comerciais. Ele teve uma aula de antropologia visual. Foi muito legal e em pouco tempo, né? Foi. 1 horinha de aula, foi uma troca bem experiente. Falando de centro, né, de visita, eu sempre gosto de dar um pulo no edifício central, no Rio de Janeiro, para poder ver algumas coisas de câmera, cartão de memória, essas coisas todas. Não deu para comprar nada, né? Eu só comprei um cartão de memória porque o meu tinha queimado, eu queimei um cartão, começou a dar problema, eu comprei um outro para poder garantir. E a gente deu algumas circuladas por lá. A gente passou no Rio de Janeiro, a gente conseguiu visitar o Museu Histórico Nacional. Que está com uma proposta muito interessante. O resultado de um projeto chamado ECOS, né, que é uma parceria internacional entre a Universidade de Lisboa, a Unirio e o Museu Histórico Nacional, e que propôs uma revisitação da exposição de longa duração, tendo um olhar decolonial para aquela exposição. Então foram feitas intervenções na própria exposição de longa duração do museu, questionando certos pontos, né, da narrativa hegemônica da história nacional. E assim, foi fantástico. Passeio por essas intervenções, né, identificando os ecos. E ele traz muito uma questão que é interessante. O que é a história, né? O que é o museu? Qual é o papel do museu? Ele estava ali antes para contar a história nacional. Mas quem foi que escreveu essa história nacional? Será que foram os brasileiros que escreveram? As pessoas que aqui moravam? As pessoas que aqui trabalhavam? As pessoas que aqui sustentavam o império? Ou ela foi feita do ponto de vista dos portugueses que vieram para cá explorar a terra? Ela traz muito esse paralelo, ela resgata, né,
a força de trabalho, quem era essa força de trabalho. Ela faz esses contrapontos de, legal, você tem a cadeira, a escrivaninha da república, da nobreza. Para ter aquela escrivaninha e aquele cara poder sentar naquela escrivaninha para estudar, do outro lado da parede você tem todas as ferramentas que eram utilizadas para manter pessoas escravizadas, para produzir a riqueza para essas pessoas estarem sentadas estudando, né? Isso que o André está falando é sobre escravidão, é sobre tortura, é sobre processos que têm reflexos até hoje na nossa vida e na nossa história. A gente tem aí um processo de libertação inconcluso. As intervenções do Ecos vêm justamente para tocar nessas feridas, que o lado B de toda aquela pompa e riqueza é um império que era fundamentado em trabalho escravo, em morte, em tortura. em morte não só física, mas morte simbólica das pessoas negras. Em apagamento. Mantidas em uma situação sub-humana. O Ecos, ele é, assim, fantástico nesse sentido de intervenções muito inteligentes na exposição. Vale muito a pena. E a gente não conseguiu ver a exposição toda porque tinha 2/3 dela estava fechada para manutenção. E o que é interessante também é que ele traz alguns elementos da nobreza e ele contextualiza aquilo, né? Então você tem obras de marfim, a importação de artigos asiáticos, né? Chineses, indianos, para o Brasil, porque era uma moda, e ele diz que aquilo era moda, e hoje você vê aquilo, você entende que aquilo não tem muito valor. É um objeto vindo de uma maneira irregular para o Brasil, então teve todo um processo para poder estar ali, aquela confusão toda. Não é que não tenha valor, mas é que para aquilo chegar até aqui, teve todo um contexto também de colonização da Ásia por parte dessas nações que são hegemônicas. Era uma demonstração de poder, de riqueza e de dominação, que está voltada a todas as populações que não são brancas. Possuir máscaras africanas e artigos chineses ou japoneses, asiáticos e em geral, era uma forma de demonstrar poder econômico, político. Então... porque muito do que tinha ali de objeto chegava no Brasil de maneira contrabandeada, ilegal. Então, contrabando, né? Você imagina quantas pessoas devem ter morrido para poder chegar, de certa forma, e ser um elemento da nobreza, né? Como se aquilo fosse algo diferente. E o que é interessante... Diga. Não, mas é um dos pontos de reflexão do meu trabalho na pesquisa. É mostrar justamente que por trás de toda uma construção de museus e de instituições, não só no Brasil, tá? Toda a construção daquele acervo que a gente visita tem por trás uma história muito nebulosa que está envolvida com coisas que não são necessariamente legais, entendeu? Isso em construção de coleções, como a que a André está falando, mas em construção de coleções etnográficas, né, de populações indígenas e afro-brasileiras no Brasil, por exemplo. No exterior, a gente tem coleções na Europa, coleções africanas, coleções de populações indígenas no Brasil que a gente não tem nada de cultura material desses povos e estão em museus europeus. E em que condições essas peças foram retiradas daqui e levadas para lá. A história dos museus está muito relacionada com a história de dominação e de colonização. Entende? Isso é algo que a gente precisa começar a perceber, questionar e repensar. Realmente. As intervenções textuais, ela não reescreve o texto. Simplesmente corrige, traça, riscando o texto, e corrige com a palavra correta. Ele não deixa de mostrar o que estava lá. Ele faz a intervenção direta no texto para as pessoas poderem ver o que se pensava antes e qual é a maneira correta de ver o que está sendo exposto ali. Eu achei isso fantástico. E seguindo essa questão de museus, né, a gente passou por outros lugares também.
Nós tínhamos planejado visitar o Museu de Belas Artes, mas estava fechado para a reforma. Deu esses azares, essa viagem que a gente fez, pegar a reforma, ou então exposição e montagem. E de lá a gente foi para o MAN, que tinha uma exposição indígena, né, um coletivo indígena, e uma crítica à Semana de Arte Moderna também, de 22. Foi bem legal. A gente pegou, né, exposições que estavam refletindo sobre essa questão, né, que a gente teve essa oportunidade de no MAN, a gente tinha uma outra exposição que estava também refletindo sobre essa questão de brasilidade, Semana de Arte Moderna de 22 e construção dessa ideia de nação. Exposição que tinha entre os curadores, né, o Denilson Baniwa, que é um artista e curador assim, bem importante, com uma carreira bastante consolidada. E a Nacoada, que é essa exposição que está lá no MAN, no Rio, ela tinha esse movimento de colocar obras do acervo do MAN, que é dessa época modernista, em diálogo com obras de artistas contemporâneos, pensando e refletindo essa ideia, esse projeto de Brasil e alargando essa visão sobre o que é arte moderna, o que é arte contemporânea e o que é arte brasileira. Né? Foi bem interessante também já costurar com o que a gente tinha visto antes em Minas, né? Da exposição do CCBB. Do MAN, a gente também foi visitar outros locais, né? A gente passou pelo MAR, Museu de Arte do Rio, que a gente também não conseguiu ver tudo, né? A gente viu 2 das exposições. Uma das exposições era sobre o acervo de arte negra do MAN, que traz muito dessa questão dos artistas e da história dos artistas, ou então de quem estão retratando também. Da Enciclopédia Negra. Enciclopédia Negra do MAR. Isso. É uma exposição mais focada em apresentar artistas negros de diferentes abordagens e com diferentes suportes, e pensando essa arte negra contemporânea como uma forma de apresentar essa brasilidade a partir de uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais afrocentrada, afrofuturista, nessa articulação também de uma temática que tem sido bastante debatida e tem ganhado um certo espaço nos últimos anos dentro dos museus e das instituições, e que também é um pouco do que eu discuto, né? Até que ponto isso é uma onda ou realmente a gente está vendo transformações, né, mais consolidadas dentro do mundo da arte, que é um mundo tão fechadinho, tão hermético. É modinha ou é tendência, né? É justamente essa crítica que a gente faz, porque realmente está tendo um boom, né? Uma explosão. Hoje a gente visitou, nessa viagem, tinha alguma exposição, alguma coisa com essa abordagem. Pautas indígenas, pautas negras e pautas que estavam realmente fazendo esse debate identitário dentro, né, do campo da arte, da memória. E agora a gente vai falar um pouco mais de quê? Quer falar do... Tem mais, tem o Museu da República. Museu da República? Nós fomos no Museu da República, eu achei um barato estar lá, porque eu conheci o diretor do museu e eu tive a oportunidade de ver uma reserva técnica. O museu não é só aquelas salas com quadros que é aberto à visitação. Ele tem algum lugar, em algum espaço gigante, onde é que ele guarda todas as outras obras que não estão expostas. E a gente conseguiu visitar isso, justamente, né, objeto de pesquisa do doutorado da Juliana. A gente foi conhecer a coleção Nosso Sagrado no Museu da República. A gente foi muito bem recebido, conversou com o pessoal, falou com os pesquisadores, o pessoal que trabalha no museu ou no acervo, conversou bastante com a gente sobre como foi receber esse material, essas peças, e a gente viu um pouco do acondicionamento, esse processo, a história da coleção e da guarda, como é que estão fazendo essa manutenção, né? E a pesquisa, a construção daquele material. Como muitos desses artefatos,
eles foram frutos de apreensões apreendidos da polícia do final do século XIX, começo do XX, se originaram a partir de perseguição a religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé. E a coleção Nosso Sagrado, ela é uma coleção que se originou a partir dessas apreensões, né? A polícia foi lá, invadiu os terreiros, prendeu as lideranças religiosas e levou todas aquelas peças como prova de crime. E aí essas peças que não foram devolvidas aos seus donos de direito foram ou destruídas ou então doadas para instituições. No caso dessa coleção Nosso Sagrado, ela passou muitos anos, quase 70 anos, nas mãos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí tem toda uma história, né, que vocês depois podem pesquisar sobre essa coleção e sobre a luta das lideranças religiosas para que elas fossem retiradas da mão da polícia, porque para eles era motivo, né, de tristeza e de dor saber que as peças do sagrado delas estavam na mão da polícia como se fossem objetos de crime. Que elas tinham sido apreendidas mesmo sendo um Estado laico lá no período do Império, não foi nem da República. Laico, porém nem tanto. Né? Então laico para uns, não para outros. Todos são iguais, mas uns são iguais que os outros. Então você tem todo esse processo de pesquisa, de achar registro para poder identificar esses objetos, o percurso desses objetos, para onde foi, de quem era. É um trabalho difícil, porque eles têm que pegar registro por registro, eles conversam com as lideranças. São várias para poder identificar. investigar. Mas um negócio assim muito diferente para mim, né? É um trabalho de pesquisa, né? De investigação, bem minucioso para poder ter um resultado. Porque esse material está armazenado, né, na reserva técnica, e em breve ele vai ser exposto. Mas uma exposição, né, uma expografia, não é só você pendurar um quadro na parede, uma peça no meio de um salão. Ela precisa ter um contexto, você precisa entender a história, ela precisa se relacionar com o ambiente, ela precisa se relacionar com os outros objetos que estão naquele lugar ou no museu, ou com a história daquela população. Você precisa realmente ter uma pesquisa, né? Parte antropológica, você precisa entender, histórica, você precisa entender o que você vai fazer para aquilo fazer sentido, né? Você gostou, né, de ter essa experiência lá no Museu da República? Realmente, assim, é um lugar que teve felicidade de poder receber essa coleção que é tão importante e que tem atuado, né, de uma forma muito interessante e pioneira, tornou a reserva técnica visitável, ou seja, é possível conhecer a coleção, você entra em contato no museu, agenda uma visita e é super bem recebido. As lideranças religiosas, elas fazem parte de um GT, de um grupo de trabalho que cuida dessas peças, ou seja, eles têm envolvimento direto junto com a equipe do museu, no cuidado das peças, em todo esse trabalho de identificação e de tratamento das peças. Então é todo uma proposta super interessante de se conhecer. Coletivo. E é uma questão que a gente debate, né, na antropologia, na museologia, de uma curadoria, de uma gestão compartilhada, né, onde as pessoas que têm, né, a relação com aquelas peças, né, as comunidades de origem, têm uma atuação direta dentro do museu, o que não é uma coisa comum em todas as instituições, né? Essa oportunidade que a comunidade tem de estar diretamente atuando com a equipe do museu para escrever aquela história. Isso é fantástico. Então, a gente fez bastante coisa no Rio também, né? Fez um passeio aí, um circuito na Pequena África, onde André teve uma oportunidade de olhar o Rio de uma forma que ele não tinha conhecimento ainda. E quebrar muitos paradigmas. E a ideia de você subir a Pedra do Sal, né? Subir o Morro da Conceição, ver o Rio de cima, você andar em lugares no Rio de Janeiro que você nunca andou, passear ali em alguns lugares, né? Porque a gente que é do Rio de Janeiro, a gente acaba tendo medo de circular por algumas regiões, porque tudo no Rio é dado como perigoso. Se não é o bairro que você mora, e olhe lá, tudo é dado como perigoso. Então,
Ah, eu moro na Tijuca, se eu for para Penha é perigoso. Ah, eu moro na Penha, se eu for para Tijuca é perigoso. Então o Rio, pessoas têm medo de transitar pelo Rio. Você vai de um lugar ao outro, rezando para não acontecer nada, vai lá, faz, depois você volta rezando de novo. É a realidade um pouco do carioca, que eu vivi, né? É a minha experiência. E é uma coisa que me traz um certo estranhamento como uma pessoa que não é do Rio e a relação que eu estabeleci com o Rio morando lá durante pouco mais de um ano, que às vezes eu converso com o André, André, tal lugar, e ele nunca fui. Eu, ai meu Deus. A gente vai por ali, eu falei, não passa por aí de jeito ou maneira, é perigoso e não sei o quê. A gente pegou o Uber e passou pela faixa de Gaza, eu falei, meu Deus, e eu num silêncio, tenso dentro do carro, e Juliana, não, que não sei o quê. Aí pegou ali Benfica, isso de noite, 8, 9 horas da noite, Benfica, não sei o quê, a rua tudo deserta, subiu ali a Mangueira, eu falei, meu Deus do céu, a gente está passando por um lugar que não é. A gente passou na frente da grade da Mangueira, eu, ai, a Mangueira. Passou na UERJ ali, assim, só lugar de assalto, a gente sabe que a gente via, eu via assalto ali o tempo todo. E Juliana turista e eu tenso dentro do carro. Faz parte da diversão, dessa visão. Nem é turista, que eu morei em Vila Isabel, eu tenho um outro olhar para o bairro que é diferente dele. Ai, mas é a vida, né? Então a gente... Tour da Pequena África, que é um tour afrocentrado, onde a gente circula em pontos de interesse de memória afro-brasileira na região portuária do Rio. Sai do Largo da Prainha, e aí dali a gente segue, passa pela Pedra do Sal, e aí a guia, né, a Luana, acompanhou a gente. Ela é historiadora e ela faz parte de empresa turística que tem uma proposta justamente de fazer circuitos no Rio que sai um pouco dessa coisa turística do Rio, Copacabana, Pão de Açúcar, Pondinho, né? E propõe outros passeios que são voltados para justamente o carioca poder circular e conhecer sua própria cidade, viver sua própria cidade. E aí eu já conhecia o trabalho, já tinha feito esse tour com a Luana, e aí convidei o André, seu Antônio também, e a gente fez esse passeio, passamos por pontos bem interessantes e fomos também ao Mucabe. Isso, finalizou o passeio no Mucabe, não deu para visitar o museu com calma, porque a gente já tinha um compromisso, estava atrasado. Mas a gente conseguiu ver duas das exposições do Mucabe, e eu achei massa, porque realmente um museu, né, cultura e história história afro-brasileira, e ele está realmente quebrando essa ideia também do museu ser uma sala parada com exposição permanente. Tem eventos lá, né, tem oficina de charme, tem oficinas e trabalhos que realmente promovem, né, divulgam a cultura afro-brasileira. Exposições, uma rotatividade tem salas de para exposições temporárias, onde a gente pode levar projetos que tenham a ver com as temáticas do museu. Tem também uma lojinha que é uma collab junto com empreendedores negros. O CAB é um espaço que já passou por várias fases, mas está se consolidando. Tem agora uma exposição permanente, uma exposição de longa duração super interessante. E tem outras atividades e movimentações que são feitas no espaço, que acho que é um espaço que vale muito a pena conhecer. Tem, próximo ao Mucabe, o IPN, que a gente não chegou a entrar dessa vez, mas que é também um espaço de memória muito legal de se conhecer, que é o Instituto Pretos Novos. Então, assim, tem muita coisa ali, naquele circuito da zona portuária, que é interessante, é legal, e muitas vezes as pessoas nem sabem, nem imaginam que pode ser um espaço de visita legal e interessante. E é bom falar que o VLT passa muito perto. Gastronomia, né? Levei Juliana, que não conhecia, no Galeto Central para comer um galeto, né? Muito bom, vale a pena. Preço fica justo. No edifício central. E é aquele restaurante, você tem um balcão, o garçom fica servindo ali, você pede a comida e você consegue comer, né? Dependendo do seu tamanho, dando cotovelada na pessoa do lado. Bem tradicional lá e é muito bom. E é muito bom mesmo. Também voltou no outro dia lá e comeu um churrasco, era um outro prato. Né? Comeu também, delicioso, uma comida boa e sai muito rápida, vale a pena.
Mas eu gostei mais do galeto. O galeto é muito bom. Foi no Bar do Adão, né? No primeiro dia, comer pastel. Adão, tem Vila Isabel e também tem agora em Vista Alegre. Lá tem Polo Gastronômico de Vista Alegre. Teve os momentos família. Teve um momento família e foi algo mais caseiro. Tem até um vídeo aí do História de Aniversário. Eu vou botar o link aqui, né? Aqui, vocês vão ver, para vocês poderem assistir. Justamente sobre o aniversário do meu irmão, que a gente fez o bolo, confeitou, fez os docinhos e fez a festa, né? É uma produção divertida. Vocês poderem assistir no último dia, que eu gosto muito de feira de rua, aqui no Rio, a gente vai comer um pastel de feira no domingo, antes de viajar. Toma um caldo de cana, né? Aquele tradicional, aquele passeio tradicional, dá a volta na feira, fala com a galera, come um pastel, toma um caldo de cana. André não gosta de caldo de cana, eu acho isso absurdo. Eu tomei meu Guaraná natural com pastel e estava ótimo. E outra coisa, né? Eu passei os dias no Rio à base de Guaravita, porque é a minha oportunidade. Recife não tem. Foi basicamente isso no Rio, né? A gente foi uma viagem que a gente viu muita coisa, mas não teve a mesma intensidade que as outras viagens, porque foi um hiato, né? Foi um de descanso, porque Minas foi uma cidade muito intensa, então a gente chegou muito baqueado, cansado, devagar, dormindo mais, né? Tentando recuperar as dores no pé, as bolhas, aquelas coisas todas. E a gente já conhecia a cidade, então não tinha nada muito inédito para a gente poder ver. Então a gente foi com mais calma. A relação com o Rio ela é diferente, porque a gente já tem uma certa intimidade com a cidade e a gente tinha também essas outras dinâmicas de rever a família, rever os amigos. Passar o dia dos pais. Passar o dia dos aniversário pais. do irmão. Encerrando o vídeo, né? Se você gostou, não esquece de clicar aqui para curtir e se inscrever no canal, tá? E também comenta lá o que é que você gosta do Rio, fora desse circuito turístico que é propagandeado. Você que conhece o Rio ou você que é do Rio, quais os pontos interessantes que a gente não foi. Eu sei que você vai falar da batatinha de Marechal, eu tô sabendo já. Nunca fui. Mas vamos alargar essa lista aí, porque tem muito lugar legal do Rio que a gente ainda precisa conhecer. Ó, nunca fui na batatinha de Marechal. Ah, que espécie de carioca é esse? Porque Marechal é um daqueles lugares que você também... Fica em casa que eu vou na batata de Marechal. Tá certo, gente. Então, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau.